Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja Sua Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe. Pois, Maria é a Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Depois, logo a seguir, vou dar uma explicaçãozinha. Vou ler o catecismo que tenho aqui da Igreja Católica. Está aqui. Vou ler o parágrafo 6. Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Mas primeiro vou dar aqui uma explicaçãozinha e depois vou ler o catecismo e depois vou dar uma explicaçãozinha. É importante que nós, católicos, estejamos preparados e mais de tudo, nestes dias de Páscoa, hoje, domingo de Ramos, e esta semana que vem, que é a Semana Santa, que nós nos preparamos para esta Páscoa e também nos preparamos como verdadeiros católicos também, e também vos aconselho a que se formem como verdadeiros católicos. Não sejamos católicos por tradição ou de palavra, mas sejamos católicos crentes de verdade e aprendamos a ter conhecimento da nossa fé e da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, do catecismo da nossa Santa Igreja e também das Sagradas Escrituras. É assim que eu venho aqui, por este meio, fazer este apelo urgente, porque é urgente que nós devemos preparar-nos e formarmos como verdadeiro católico, conhecedor da nossa fé e dos sacramentos da nossa Santa Igreja, que isto é muito importante. Se costuma dizer católico ignorante, futuro protestante, ignorante nos ensinamentos da nossa fé, dos caminhos hacia Deus, das Sagradas Escrituras, é nisso. Porque assim, se nós não conhecemos a nossa fé a fundo, não temos uma formação a fundo da história da nossa Santa Igreja, como começou, e quem a fundou. Quem fundou a Igreja Católica foi Cristo, foi Jesus. Ela fundou sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. Sobre ti, Pedro, que te chamas Simão Pedro, te chamarás Pedro, significa pedra, rosca, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. O que deixas atado na terra, que fica atado no céu, e o que deixas desatado na terra, fica desatado no céu. A quem perdoados os pecados, quedam perdoados, e a quem os retenhas, quedam retidos. Deus deu poder também aos homens perdoar pecados, por meio da confissão, no confessionário, que vamos arrependidos e confessamos nossos pecados ao sacerdote e ele levanta as mãos, clama a Deus por nós, intercede por nós, pedindo a Deus que nos perdoe e nos absolve. Isto é muito importante, ter conhecimento dos sacramentos da nossa Santa Igreja para não ser enganados por tantas sectas protestantes cá no mundo, fundada por homens que não são igrejas verdadeiras, que não salva. A Igreja Católica é a única igreja que salva, porque tem tudo. Tem os sacramentos da nossa Santa Igreja para nós poder praticá-los, pô-los em prática e para nós salvar a nossa alma. Por isso, é muito importante que tenhamos conhecimento da nossa fé verdadeira, para assim nós também defender a nossa fé, a nossa Santa Igreja, com a verdade. Não atacá-la, nem falar mal dela,
porque a igreja é a grande família cristã. Jesus é o dono da igreja, que é um patrimônio que pertence a Cristo, que ele pagou um preço muito alto, morreu na cruz por a sua igreja, por nós. A igreja somos todos nós, os batizados. Depois de ser batizados, passamos a ser filhos adotivos de Deus. É por isso que devemos ter conhecimento da nossa fé. E também vou ler um parágrafo do Catecismo acerca da nossa igreja, da Virgem Maria, Mãe de Jesus e Mãe Nossa. Também vou-vos pedir a todo que vê este vídeo que se inscreva no meu canal ou dê um gosto, ou partilhe, porque é muito importante para que o YouTube possa recomendar este vídeo a mais pessoas também, para ajudá-los a que conheça a sua fé mais a fundo, que é muito importante. Isto é muito importante, que nós tenhamos conhecimento da nossa fé também, para poder pôr em prática o que Deus manda, sua palavra, seus ensinamentos, para salvar a nossa alma, porque a vida neste mundo são 2 dias. Um já passou e o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, por isso é bom estarmos preparados. É muito importante. É para estes tempos modernos, mas primeiro vou ler o Catecismo da nossa Santa Igreja e depois então vou dar uma explicaçãozinha mais a fundo sobre outros temas que têm a ver com a Igreja e com a salvação da nossa alma e a importância, porque é muito importante. Maria, Mãe da Igreja, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, parágrafo 6, 963. Depois de termos falado do papel da Virgem Maria no mistério de Cristo e do Espírito, é conveniente considerarmos agora o seu lugar no mistério da Igreja. Efetivamente, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Ao mesmo tempo, porém, é verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo. Quem são os membros de Cristo? Membros de Cristo é a Igreja. Nós. Por isso aqui diz Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Todos os batizados que fomos batizados passamos a ser Igreja. Templo de Deus, santuário de Deus. Desde aí habita Deus e nos nossos corações. Por isso é muito importante, católico e católica, que tenhamos conhecimento da nossa fé e conhecimento da nossa Santa Igreja. Porque cooperou com o seu amor para que a Igreja nascessem os fiéis, membros daquela cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça da Igreja. Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. É Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Somos seus filhos adotivos de Deus. Inteiramente unida ao seu Filho. O papel de Maria em relação à Igreja é inseparável da sua união com Cristo e decorre dela diretamente esta associação de Maria com o Filho na obra da salvação. Manifesta-se desde a conceição virginal de Cristo,
virginal de Cristo até a sua morte, mas é particularmente manifesta na hora da sua paixão. A bem-aventurada Virgem avançou na peregrinação de fé e manteve fielmente a sua união com o Filho até a cruz, junto da qual esteve de pé, não sem um desígnio divino, padeceu acerbamente com o seu Filho único e associou-se com o coração de mãe ao seu sacrifício, consentindo amorosamente na imolação da vítima que ela nascera. Por fim, foi dada por mãe ao discípulo pelo próprio Jesus Cristo, agonizante na cruz, com estas palavras: mulher, aí o teu filho. Pois Jesus disse, no meio do seu sofrimento: aí o teu filho e aí a tua mãe. Desde aí passamos a ser igreja, filhos de Deus e filhos de Maria. Depois da ascensão do seu filho, Maria assistia com as suas orações aos começos da igreja e, reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria implorando com as suas orações o dom daquele Espírito que já na Anunciação a cobrira com a sua sombra. Na Anunciação do anjo Gabriel, quando ia ficar encinta, estava cheia do Espírito Santo, cheia de graça. Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada, imune de toda a mancha da culpa original, terminando o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma. Foi levada ao céu em corpo e alma. A Virgem Maria não morreu. Foi levada ao céu em corpo e alma, com os anjos. Isto é muito importante ter conhecimento. Exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. A Assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. No seu parto guardastes a virginidade e na tua dormição não abandonastes o mundo. Ó Mãe de Deus, alcançastes a fonte da vida, tu que concebestes o Deus vivo e que pelas tuas orações has de livrar as nossas almas da morte. Pela sua plena adição à vontade do Pai, a obra redentora do Filho e a todas as moções do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo da fé e da caridade. Por isso, ela é membro eminente e inteiramente singular da Igreja e constitui mesmo a realização exemplar da Igreja. Mas o seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. Ela cooperou de modo inteiramente singular com a sua fé e a sua esperança e a sua ardente caridade na obra do Salvador.
para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por essa razão nossa Mãe na ordem da graça. Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura sem interrupção, desde o consentimento que fielmente deu na Anunciação e que manteve inabalável junto da cruz, até a consumação perpétua de todos os eleitos. De facto, depois de elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas com a sua multiforme intervenção continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro e medianeira. Mas a função maternal de Maria para com os homens de modo algum enfusca ou diminui a meditação única de Cristo, mas antes manifesta a sua eficácia com efeito, tudo o influi. Salutar da Virgem Santíssima deriva da abundância dos méritos de Cristo, funda-se na sua meditação e dela depende inteiramente aí toda a sua eficácia. Efetivamente, nenhuma criatura pode ser equiparada ao Verbo encarnado, o Redentor, mas assim como o sacerdócio de Cristo é participado de diversos modos pelos ministros e pelo povo fiel, e assim como a bondade de Deus, sendo uma só, se no momento em que fazermos a nossa primeira profissão de fé, ao receber o santo batismo, a nossa profissão de fé quando recebemos o nosso batismo de pequenininhos, recebemos essa graça santificante, desde aí passamos a ser igreja. Por isso, todos os meninos devem ser batizados de pequenos, porque uma graça de Deus. O receber o santo batismo que nos purifica e perdão que recebemos é tão pleno e total que não fica absolutamente nada por apagar, quer da falta original, quer da falta cometidas de própria vontade, por ação ou emissão, nem qualquer pena a suportar para expiar, mas apesar disso a graça do batismo não isenta ninguém de nenhum das enfermidades da natureza. Pelo contrário, resta-nos ainda combater os movimentos da concupiscência que não cessam de nos arrastar para o mal. Neste combate contra a inclinação para o mal, quem seria suficientemente forte e vigilante para evitar todas estas feridas do pecado? Portanto, se era necessário que a Igreja tivesse o poder de perdoar os pecados, era também necessário que o batismo não fosse para ela o único meio de se servir destas chaves do reino dos céus, que tinha recebido
de Jesus Cristo. Era necessário que fosse capaz de perdoar as faltas a todos os penitentes que tivessem pecado, até mesmo ao último dia da sua vida. É pelo sacramento da penitência que o batismo pode ser reconciliado com Deus e com a Igreja. Os santos padres tiveram razão quando chamaram a penitência um batismo laborioso. Este sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que cairão depois do batismo, tal como o próprio batismo, e é para os que ainda não foram girados. O poder das chaves. Depois da ressurreição, Cristo enviou os seus apóstolos a anunciar a todos o povo o arrependimento em seu nome, com vista à remediação dos pecados. Neste mistério da reconciliação, não o cumprem os apóstolos e os seus sucessores, somente anunciando aos homens o perdão de Deus que nos foi merecido por Jesus Cristo, chamando-os à conversão e à fé, mas também comunicando-lhes a remediação dos pecados pelo batismo e reconciliação com os Deus e com a Igreja, graças ao poder das chaves recebida de Cristo. A Igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que nela se faça a remediação dos pecados pelo sangue de Cristo e a ação do Espírito Santo. Estou-me a chamar e não posso atender agora. Peço desculpa por esta... Veja. O Espírito Santo é nesta igreja que a alma morta pelo pecado recupera a vida para viver com Cristo, cuja graça nos salvou. Por isso é importante que nós estemos preparados e conheçamos a nossa fé da nossa Igreja Católica e tenhamos conhecimento da nossa fé para estes tempos modernos que hoje há inventado uma igreja falsa, que tudo é misericórdia, que todos se salvam e que todos vão para o céu. Isto é uma grande mentira, contradiz o que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque nega o inferno, nega o diabo, que todos vão para o céu. Isso é uma grande mentira, porque a Sagrada Escritura nos diz tudo o contrário, que primeiro terá que passar por um fogo ardente, ser purificados para poder entrar no reino dos céus. Isso é o purgatório, no que nós chamamos purgatórios católicos. E também lá diz que o inferno, que vai para aí, não se salva mais nunca. Por isso é importante que a vida neste mundo são 2 dias. É bom que nós estemos preparados e tenhamos conhecimento da nossa fé, para assim estar preparados na confissão, com os sacramentos da nossa Santa Igreja, a Eucaristia, que Cristo, o coração da Igreja que está na Eucaristia, que realmente é presente, não simbólico. É importante que tenhamos conhecimento de todas estas coisas para que não perdamos a nossa alma, que é o mais importante. Não quer dizer que descuidemos o corpo, temos que cuidar dos nossos corpos, claro, e amar as nossas famílias e amar o próximo. Temos que... Isso é uma grande verdade, que mesmo Jesus nos diz, nos ensina. E pronto, vou terminar este vídeo por aqui.
Só peço a todo aquele que quiser subscrever o meu canal e que dê-lhe um gosto, e que partilhe, e que também que faça comentários também para assim eu saber. Isto é muito importante para que o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos e irmãs católicos. É tudo por hoje e que Deus abençoe a todos.